O Éden é uma metáfora da Matrix. Parte 2. Adão e Eva não foram os primeiros habitantes da Terra. Isso fica muito claro no capítulo 1 do livro de Gênesis. Fica bem definido que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é um fato, contudo a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Adão e Eva não foram os primeiros habitantes da Terra. Isso fica muito claro no capítulo 1 do livro de Gênesis. Fica bem definido que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é um fato, contudo a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. São dois fatos distintos. Note que já havia água, o que indica que a criação foi um momento anterior. Esses fatos são comprovados quando Caim mata Abel e é questionado por Deus, e Caim, questionado por Deus, confessa o crime e recebe a sentença de andar errante pelo planeta. A maldição de Caim expõe uma questão a qual teólogos e pesquisadores se debruçam em polêmicas. Quando Deus sentencia Caim, este rapidamente cita o fato de que a maldição não será tão eficaz, já que em qualquer lugar que vá será morto, já que é um assassino amaldiçoado por Deus. Deus, então, resolve por uma marca em Caim para que aquele que o veja e lhe fizer mal seja amaldiçoado também. A questão principal nessa passagem não é a maldição, porém a pergunta: quem mais estava na terra que pudesse matar a Caim se realmente Adão e Eva fossem os primeiros habitantes do planeta? Depois de considerarmos estes fatos, fica claro que o planeta já era povoado no momento da criação. Então, quem eram na verdade Adão e Eva? Muitos pesquisadores defendem a ideia que Adão e Eva na verdade eram uma civilização e não apenas duas pessoas. Mesmo assim, a pergunta fica cada vez mais contundente: quem foram de fato Adão e Eva? Quem foram seus verdadeiros criadores, já que a Bíblia nos mostra claramente que no momento da criação havia mais de uma pessoa, e esse fato fica claro na célebre frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E claro que essa frase não foi dita pelo Deus triuno como sugerem alguns estudos. Todas estas contradições nos levam a supor que na verdade Adão e Eva foram criados ou apenas separados dos demais para um suposto projeto da Matrix terrena que poderia ser o Jardim do Éden. E a ideia da separação fica muito nítida quando analisamos a história do pai Abraão. Estamos adentrando a toca do coelho, e fatos distintos. Note que já havia água, o que indica que a criação foi um momento anterior. Esses fatos são comprovados quando Caim mata Abel e é questionado por Deus. Caim, questionado por Deus, confessa o crime e recebe a sentença de andar errante pelo planeta. A maldição de Caim expõe uma questão a qual teólogos e pesquisadores se debruçam em polêmicas. Quando Deus sentencia Caim, este rapidamente cita o fato de que a maldição não será tão eficaz, já que em qualquer lugar que vá será morto, já que é um assassino amaldiçoado por Deus. Deus, então, resolve pôr uma marca em Caim para que aquele que o veja e lhe fizer mal seja amaldiçoado também. A questão principal nessa passagem não é a maldição, porém a pergunta: quem mais estava na terra que pudesse matar a Caim se realmente Adão e Eva fossem os primeiros habitantes do planeta? Depois de considerarmos estes fatos, fica claro que o planeta já era povoado no momento da criação. Então, quem eram na verdade Adão e Eva? Muitos pesquisadores defendem a ideia que Adão e Eva na verdade eram uma civilização e não apenas duas pessoas. Mesmo assim, a pergunta fica cada vez mais contundente: quem foram de fato Adão e Eva? Quem foram seus verdadeiros criadores, já que a Bíblia nos mostra claramente que no momento da criação havia mais de uma pessoa. Esse fato fica claro na célebre frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É claro que essa frase não foi dita pelo Deus triuno como sugerem alguns estudos. Todas estas contradições nos levam a supor que na verdade Adão e Eva foram criados ou apenas separados dos demais para um suposto projeto da Matrix terrena que poderia ser o Jardim do Éden. E a ideia da separação fica muito nítida quando analisamos a história do pai Abraão. Estamos adentrando a toca do coelho. Continua.